Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar uns minutinhos, uns 2 minutinhos enquanto o pessoal está entrando. Enquanto isso, eu vou colocando aqui alguns avisos importantes, tá? Lives que realizamos semanalmente. Segunda-feira, às 20 horas. Instagram. Aqui a gente faz perguntas e respostas. Toda terça-feira, às 20 horas. YouTube. E toda quinta-feira, às 20 horas. No caso hoje, YouTube, tá? Então esses são os dias que a gente faz live. Segunda-feira é estilo perguntas e respostas. Terça e quinta é mais conteúdo denso aqui no conteúdo. Então, lá no Instagram você consegue participar ativamente ali comigo, né, fazendo perguntas, entrando na live junto comigo. E a live de terça e quinta é mais conteúdo denso, conteúdo prático de engenharia mecânica aqui no meu canal do YouTube. Alan, o porquê que você faz essas lives, né? Toda live que eu faço, toda live é para te ajudar engenheiros mecânicos a ganharem pelo menos R$ 8.500 por mês como autônomo. Então tudo que eu ensino aqui na minha rede social é para te ajudar a chegar nesse faturamento pelo menos por mês como autônomo. E o tema da live de hoje tem tudo a ver com isso aqui, porque a gente vai ver como ter uma boa carteira de clientes como engenheiro mecânico autônomo, tá? Bom, então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Boa noite para vocês, engenheiros e engenheiras, futuros engenheiros e engenheiras anticrise. E essa live, não sei se vocês perceberam, na verdade ela está acontecendo como uma estreia, ou seja, eu estou ao vivo aqui no chat com vocês, porém ela foi gravada na parte da manhã de hoje, quinta-feira. Por que ela foi gravada? Porque aqui no Espírito Santo está com previsão de muita chuva e como eu tenho um compromisso com vocês, eu fiquei com medo, dessa live da internet cair e eu não consegui realizar a live hoje. Então sempre que tem essa instabilidade, eu gravo antes e coloco aqui como estreia estilo ao vivo, né? Porém eu estou ao vivo aqui no chat junto com vocês, ok? Então o tema de hoje é como ter uma boa carteira de clientes como engenheiro mecânico autônomo. Quando a gente fala boa carteira de clientes, a gente precisa entender esse conceito. O que é ter uma boa carteira de clientes? É uma alta rotatividade de clientes? É fidelizar o cliente de tal forma que eu posso ter 3 clientes que todo mês eu faço serviço para esses 3 clientes ou para 4 clientes? Então, o que é para você ter uma boa carteira de clientes? Manda aí nos comentários, que aí eu já vejo aqui, né, já respondo vocês também. Manda aí o que é para você ter uma boa carteira de clientes. A galera está respondendo aí. Muito bom. Ter uma boa carteira de clientes, tá? Como vocês colocaram aí nos comentários, cada um fala uma coisa. Mas geralmente, quando a gente fala, eu quero ter uma boa carteira de cliente, eu quero ter uma carteira de cliente ampla, né? Bem cheia. Então, o ter uma boa carteira de clientes é você ter uma ótima rotatividade de clientes
não rotatividade, mas você ter um fluxo de cliente alto ali para sua empresa e você fidelizar o máximo de cliente possível. Porque quando você fideliza esses clientes, você gera recorrência. Ontem foi quarta-feira. Eu fechei um serviço com um cliente que eu já faço serviço para ele há mais ou menos 1 ano e meio. É um serviço de linha de vida e é um cliente do Rio de Janeiro. E sempre que ele precisa de um engenheiro mecânico, ele já recorre, né? Eu coloco o preço, ele já entende, né, qual é o meu preço. Então a gente trabalha muito bem, por exemplo. Por quê? Parte do que eu vou falar aqui para vocês é essa fidelização de cliente que faz gerar uma recorrência. Então é um dinheiro que você consegue movimentar sempre aí para o seu negócio como engenheiro mecânico autônomo. Por isso que te ajuda a chegar no faturamento de pelo menos R$ 8.500 por mês. Só que eu queria começar essa live falando de 3 principais pilares que vão fazer com que você tenha uma boa carteira de cliente, que vão fazer que você tenha um ótimo fluxo de cliente aí para sua empresa, para o seu serviço de engenheiro mecânico como autônomo. O pilar 1 é posicionamento. O que o posicionamento gera? Reconhecimento. E eu vou passar cada ponto desse com vocês, tá? Quando você se posiciona, as empresas começam a reconhecer o real valor que você tem. Quem aqui não quer ter um reconhecimento como engenheiro mecânico autônomo? Quem aqui na live não quer ser reconhecido como engenheiro? Você dá o preço e o cliente entende que aquele preço faz sentido. Todo mundo quer, né? Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é diferenciação. O que a diferenciação gera, né? A diferenciação, basicamente, ela faz você se tornar memorável. A diferenciação faz você sair da mediana e passar para um próximo nível. Mas, Alan, o que isso tem a ver em ter uma boa carteira de clientes? Tem tudo a ver. Posicionamento faz você conseguir mais cliente. Diferenciação faz você fidelizar o cliente. Faz você se tornar memorável. Ou seja, quando o cliente precisar daquele serviço, você se tornou memorável, logo você pensa. O cliente pensa em você. Por isso, né, que esses 2 pilares, um complementa o outro, e o outro pilar, não poderia faltar esse pilar, né, é a prospecção ativa de clientes. Tá? Por que a gente precisa ter uma prospecção ativa de clientes? Basicamente, deixa eu só ver aqui, beleza. Quando você tem uma prospecção ativa de cliente, você cria um giro na sua empresa de clientes. Quando eu falo cria giro na sua empresa, eu estou falando basicamente o seguinte: você fez prospecção. A prospecção ela não garante que você feche o contrato, feche o serviço. Porém, você concorda comigo que é muito mais fácil, por exemplo, se você entra em contato com 50 empresas por semana, é muito mais fácil do que você ficar sentado, muito mais fácil de fechar o serviço, do que você ficar sentado na cadeira, esperando um milagre acontecer e aparecer um serviço para você? Ou seja, você faz uma prospecção ativa, você já trabalha o seu posicionamento, você trabalha a diferenciação com o seu cliente. Isso aqui acontece.
E aí tá a resposta, né? Porque muitos de vocês me perguntam lá no Instagram, me perguntam em qualquer outra rede social. Alan, como montar minha carteira de clientes? Como ter clientes todo mês? Como conseguir prospectar clientes? O como. E só se a gente ficar pensando nisso e não realizar ali, não ter uma ação, a gente não sai do lugar. Né? Então, assim, é muito importante a gente entender esses pilares, né, do que eu vou passar com vocês. Então, aqui você criar um giro na sua empresa, um giro de clientes ou barra futuros ou barra possíveis clientes na sua empresa constantemente, tá? Esses 3 pilares, se você entender isso aqui hoje, pode ter a certeza que o jogo vai mudar para vocês, tá? A chave vai virar, porque basicamente, claro, dentro de cada pilar você tem várias etapas, só que olhando de uma forma macro, a gente precisa entender só isso. Por que nesse primeiro momento eu mostro só esses 3 pilares? Eu poderia parar a live aqui agora. Por que eu mostro isso? Para você entender que é simples. O processo é simples, mas não é fácil. Por que é simples? Porque só depende de você. Entende? Não depende de fatores... Claro, depende de alguns fatores externos, mas o ponto-chave é você. O ponto-chave é você. Por exemplo, prospecção de cliente. Se você não prospecta, quem vai fazer por você? E aí eu vou passar por cada ponto desse aqui que você vai entender que realmente, Alan, se eu me posiciono, se eu começo a colocar isso em prática, eu vou ter resultado. Se você aplicar o que eu falo nessa live aqui hoje, você vai ter resultado. Porque o que eu falo aqui não é nenhum mistério, não é nenhuma teoria do além. É do campo de batalha. E só pelo simples fato de ser do campo de batalha, você já está saindo na frente. Porque às vezes você ainda não conseguiu realizar nenhum serviço, você ainda não teve nenhuma experiência, você está desempregado. Então você pega uma experiência do que eu estou trazendo do campo de batalha e dos colegas que estão aqui compartilhando aqui no chat, para você entender e tomar isso como conhecimento para você prosperar então na área como engenheiro mecânico autônomo, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa aqui falando de posicionamento, tá? Então, quando eu falo você precisa ter um bom posicionamento, o que passa aí na mente de vocês? Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Não sei porque ele está escrevendo aqui em... Pronto. Você precisa pensar. Como eu quero ser visto pelo cliente. A primeira parte do posicionamento é como eu quero ser visto pelo cliente. E aí a gente começa a refletir em várias situações, né? Por exemplo, você teria coragem de atender um cliente de camiseta, bermuda e chinelo? Acredito que não. Então você já trabalha o posicionamento. Por quê? A maioria das pessoas, quando você vai atender um cliente e tudo mais, você coloca uma roupa mais formal para a ocasião.
Então, o posicionamento é como eu quero ser visto pelo cliente. Eu quero ter uma imagem importante para aquele cliente ali. Eu quero passar segurança, eu quero passar confiança. E de bermuda e chinelo você não passa, eu estou dando um exemplo. Eu poderia dar o exemplo aqui do advogado. Quando, tá, você olha para um advogado, por que você tem ele como uma autoridade? Manda aí no chat. Por que o advogado para você é uma autoridade? Ou, quando você olha para o advogado, você enxerga poder, você enxerga importância. Por quê? Já parou para pensar? Parte disso é como ele se veste. Tudo bem que o cargo como advogado, assim como engenheiro, tem a sua importância. Agora, da forma com que o advogado se posiciona, olha o posicionamento, faz total diferença. Porque você olha o advogado de terno, blusa social, camisa, sapato, peito para frente, né? Ou a mulher mais empinada, e aí ele tem uma postura sempre mostrando poder. Por que isso acontece? Porque desde cedo ele aprende a se posicionar. Então, nesse primeiro pilar, tá, de posicionamento, eu quero que você foca em 3 etapas. 3 etapas para você realizar um bom posicionamento com o cliente. Vamos lá. Etapa 1. Etapa 1 é logo no começo o início do contato com o cliente. Se você entender isso aqui, você nunca mais vai ter problema em talvez não fechar serviço, você nunca mais vai ter problema com o cliente querer te pagar barato pelo serviço. Então foca aí, atenção nessa etapa, porque ela é extremamente importante, tá? Bom, a primeira coisa que eu poderia colocar aqui, tá? É a forma com que você fala / se comunica com o cliente. Você é engenheiro ou engenheira. Então, querendo ou não, nós precisamos se preocupar com o português, o mínimo necessário para você evitar erros, né, na gramática. Então, quando você vai iniciar um contato com o cliente, você pode iniciar o contato seja de forma presencial, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail. E é muito importante o que você vai falar e como você vai falar. Pode ser por áudio, pode ser por escrita, só que dependendo da forma com que você fala, você já pode perder esse posicionamento ou, vou mais além, você já pode até perder a conexão com o cliente. E junto com essa forma de como que eu falo, como que eu me comunico, por exemplo, o cliente entrou em contato com você. Qual é a primeira coisa que eu recomendo quando um cliente entra em contato com você? Bom, provavelmente se ele entrou em contato com você, é porque ele... E aí é basicamente que ele vai te solicitar uma demanda. Então, por isso que quando você vai iniciar um serviço ou um contato com o cliente, quando ele inicia um contato, é basicamente para isso. Porque ele tem uma demanda e ele quer que você resolva o problema dele. Então, quando ele começa, ou você começa nesse início de contato, e você tem uma boa comunicação com o cliente ali para entender essa demanda, a próxima etapa é você precificar, é você dar o preço e apresentar esse preço para o cliente para você
Então, consegui fechar o serviço. Então, essa parte aqui, a forma com que você apresenta o preço barra proposta faz total diferença no seu posicionamento. Por que faz total diferença no seu posicionamento? Tem muitos profissionais hoje no mercado, não sei se você sabe, mas tem muitos profissionais, talvez você possa ser um deles, que manda preço pelo WhatsApp, ali no texto do WhatsApp. Profissionais que mandam preço no corpo do e-mail. E parece bobo isso que eu estou falando, mas quando você faz uma boa comunicação inicial para você entender a demanda do cliente, a forma com que você apresenta a proposta, o preço, você trabalha muito o seu posicionamento. São esses mínimos detalhes que o cliente vai olhar e fala, pô, o cara fez uma proposta aqui. Então você já começa a ganhar uma visão diferente desse cliente. E ganhar visão diferente, nada mais nada menos que quando a gente está falando de posicionamento, é ser reconhecido como um profissional na área da engenharia. De uma forma diferenciada. E aí você se torna memorável. Um outro ponto que eu poderia comentar com vocês dentro ainda dessa etapa 1, tá? A forma com que você se preocupa em entender / atender a demanda do cliente. Alan, mas isso é claro, né? O cliente entrou em contato comigo, eu vou atender ele da melhor forma. Não é isso geralmente que acontece. Tá? Então a gente tem que se preocupar muito nesse processo quando o cliente entra em contato com você, né? O início do contato com o cliente. Por quê? A forma com que você se preocupa / atender a demanda do cliente, isso você começa a ser aquele profissional que o cliente olha e fala, pô, o cara está querendo mesmo aqui resolver o nosso problema. O que eu faço aqui nessa etapa? O que eu geralmente faço? Né? O cliente, às vezes ele entra em contato por e-mail, eu entendo a demanda, eu faço a precificação, eu mando para o cliente, eu explico, e aí às vezes o cliente não dá retorno. Pelo simples fato de ele não dar retorno, eu espero 1, 2 dias, 3 dias, depois eu mando um outro e-mail, por exemplo. Olá, fulano, tudo bem? Não sei se você chegou a receber a proposta que a gente enviou no dia tal, mas eu gostaria, eu estou mandando esse e-mail para colocar a nossa empresa à disposição. Se você tiver, né, alguma dúvida com relação à proposta, o valor, e a gente puder tá conversando, né, para a gente já conseguir resolver e atender essa demanda sua, aqui está o nosso número, estou à disposição. Ou seja, eu acabei de fazer o quê? Me preocupar em entender / me preocupar em atender a demanda do cliente. Porque isso é comum, às vezes o cliente esquece, está na correria do dia, da semana, final de ano. Então você chega, pega essa grande sacada aqui, porque isso aqui são mínimos detalhes que vai fazendo você se posicionar. Claro, Alan, mas posicionar não envolve só isso. Com certeza não. A gente tem várias formas de posicionamento. Eu estou pegando assim, alguns pontos que eu coloco como importante e simples para você começar hoje. São mínimos detalhes, tá? Que isso vai te ajudar. Então, essa é a primeira etapa do que eu poderia falar sobre posicionamento. A etapa 2 é durante o serviço. Durante o serviço. Alan, o que acontece durante o serviço? E aqui eu coloco, então, como você vai fazer uma visita técnica. Repara que o posicionamento, ele sempre
vai passar desde o seu primeiro contato com o cliente até a entrega e pós-entrega do serviço. A todo momento você tem que estar excedendo a expectativa do cliente. A todo momento você tem que mostrar, não mostrar poder, não gosto dessa palavra de poder, mas mostrar uma certa autoridade, porque o posicionamento ele te traz autoridade. Assim como aquele exemplo do advogado que eu te falei. Quando você vê um cara de terno e tal, todo arrumadão, você fala, esse cara é juiz ou advogado, né? Então, é muito importante. E até eu dei o exemplo aqui do advogado, mas se eu falo de um médico, quando o médico está lá com a roupa de médico, está com, né, todo o equipamento, você tem uma outra visão dele. Agora, se um médico vai te atender, coisa que não acontece, mas pode acontecer, né? Mas vamos supor, o médico se apresenta para você de bermuda, chinelo e camiseta. E aí você já automaticamente, isso aí não é julgamento nem nada, mas automaticamente o seu cérebro ele já vai interpretar uma outra coisa. Ele já não vai interpretar uma visão de alta autoridade. Porque é automático isso aí. A questão do advogado também. E é por este motivo que eu falo que quando você entra na etapa 2, durante o serviço, como você vai fazer uma visita técnica? Como você vai se apresentar na visita técnica? Alan, mas eu nunca fiz uma visita, eu não tenho essa experiência. E eu não preciso ir muito longe. O que eu vou falar aqui é simples. Qual roupa você vai usar? Simples assim. Né? Ontem, no plantão de dúvidas que eu faço com os alunos, com os engenheiros mecânicos anticrise, a gente comentou sobre isso, né? Que são esses mínimos detalhes que faz você subir de nível na engenharia. É você apresentar ali, chegar na empresa com uma camisa social, uma calça, uma botina ou um sapato. Né? Então, isso começa a gerar diferenciação. Tá? Não só diferenciação, mas como um posicionamento. Lembra que sempre o posicionar, como que o advogado se posiciona? Ele tem um posicionamento ali, tanto de imagem quanto de postura, muito bem alinhado, né? Tanto para a profissão dele quanto para o que ele quer. E na engenharia não é diferente. Tá? Então, isso aqui tem muito a ver como você vai se posicionar perante o cliente. Se a gente está falando de posicionamento, quando a gente fala de durante o serviço, como que você quer se posicionar perante o cliente? Você vai falar linguagem informal, igual você fala com seu colega, com seu vizinho, ou você vai se preocupar em manter uma postura, obviamente sempre sendo você, não precisa criar um novo personagem, tá? Sempre sendo você, porém mantendo uma postura agora de engenheiro. Tendo sempre em mente, olha, eu sou engenheiro, eu tenho que me apresentar como engenheiro, eu tenho que passar uma imagem de engenheiro, porque isso aqui, né, faz ali o cliente ter uma outra visão, não só da profissão em si, mas também da minha pessoa. Então você começa a se posicionar de uma forma diferente para o cliente, logo você começa a ganhar uma certa autoridade. O cliente começa a te ter como uma autoridade, pelo simples fato de você se apresentar de uma forma diferente para ele. Tá? Então, essa é a etapa 2. E quando eu falo agora da etapa 3, eu falo basicamente, né, do pós-serviço.
O pós-serviço, tá? Para que serve o pós-serviço? Fidelizar o cliente, para gerar serviços recorrentes. Alan, uma vez então que eu entendi que aí etapa 1, eu tive o início do serviço como engenheiro mecânico. Né? Ali entendi a demanda, mandei o preço, né? A forma com que você se preocupa ali com o cliente, em entregar o quanto antes aquela precificação, isso tudo faz diferença. Durante o serviço, como que você vai se apresentar na empresa, como que você, né, com a roupa, tudo bem alinhado ali, a forma com que você se apresenta, com que você gesticula ali com o cliente, isso é muito importante, tá? E o pós-serviço, como que você se preocupa com pós-entrega de serviço? Entregou o serviço para o cliente, passou 1, 2 semanas, manda mensagem para ele. E fulano, tudo bem? Aqui é o engenheiro tal. Estou te mandando essa mensagem para saber se está tudo bem com o serviço que a gente fez. Você ficou satisfeito? E eu queria colocar nosso contato à disposição caso vocês precisem de mais alguma coisa, ou se eventualmente tiver alguma dúvida referente a algum assunto técnico, eu coloco a nossa empresa à disposição. Meu amigo, se você faz isso, você começa a ter serviço recorrente. Vai por mim. Agora, se você tem um relacionamento frio com o cliente, o que é um relacionamento frio com o cliente? É você fez a precificação, fez o serviço, entregou o serviço, morreu. Aí você conta com que o cliente, quando precisava entrar em contato com você. Então você tem que ser proativo e partir de você. Passou 1, 2 semanas, chama o cliente, pergunta. Tá? Então isso é fundamental. O que eu falei aqui foram 3 etapas dentro de posicionamento. Tem muito mais etapas aqui dentro de posicionamento. Tá? Porém, acredito que isso aqui já trouxe uma certa clareza para vocês de mínimos detalhes. Eu estou falando aqui tudo que é simples de implementar. Tá? É fácil de você começar a colocar isso no seu dia a dia aí de serviços, do que você faz. O outro pilar, então, aqui é a diferenciação. Antes, manda aí nos comentários se ficou claro esses conceitos do posicionamento. Se você ficou com alguma dúvida, manda aí nos comentários. Você está mandando aí nos comentários e eu estou aqui, ó, vendo se você está mandando aí nos comentários. Beleza. A diferenciação, como eu mencionei anteriormente, ela é para tornar você memorável. Quando você se torna memorável, você, querendo ou não, gera recorrência. Você, querendo ou não, mesmo que você não tenha fechado um serviço com um cliente, da forma com que você se apresenta, da forma com que você se posiciona, da forma que você trabalha esses mínimos detalhes, você acaba se tornando memorável. Posicionamento, ali voltando um pouquinho, eu poderia falar sobre e-mail profissional, poderia falar sobre rede social, poderia falar sobre várias coisas. Tá? Aqui na diferenciação, eu também poderia falar várias coisas nesse sentido. Só que eu quero focar agora no simples, porque eu quero que você pegue esse conhecimento
e você coloque em prática, tá? Então, o se tornar memorável é mais simples do que você pensa. O que preciso fazer para ser memorável? A primeira coisa é fazer o que a maioria não faz. Literalmente, é você fazer os 2% que ninguém faz. Quando você faz o que todo mundo faz, você está na média. Quando você, o mínimo que seja, os 2%, faz uma diferenciação, ou esse cara aqui fez isso, ou esse cara aqui fez aquilo. Alan, dá um exemplo de como eu posso gerar uma diferenciação de forma simples. Você pode entregar o serviço para o cliente oferecendo um QR Code. QR Code, todo mundo conhece o que é. Então você pode colocar todos os arquivos dentro de um QR Code. Por exemplo, eu tenho um cliente que é da área de parquinho. Ele tem cama elástica. E esse cliente, ele falou assim, Alan, eu quero um manual para cama elástica, de tal forma que quando eu alugo ou vendo essa cama elástica, eu posso oferecer o manual de montagem e manutenção para o meu cliente. Só que eu não queria esse monte de documento, não queria ficar entregando documento. Na hora que o cliente falou isso aí, eu falei, opa, eu consigo te ajudar de uma outra forma. Por que a gente não faz um manual, faz o QR Code, faz um adesivo com esse QR Code e você coloca no seu produto o QR Code? O cliente ficou com dúvida, alguma coisa, ele pega o celular, aponta ali. Ou seja, essa minha atitude de perceber um problema e propor uma solução para ter uma diferenciação virou o jogo. Tem muita tecnologia nisso? Não. Só que isso aqui é 2%. Eu poderia falar para ele, manda o arquivo para o cliente. Vão entregar assim mesmo. O cliente ele guarda. Poderia. Só que a gente pega e gera uma diferenciação. Não só isso, tá? Quando você começa a desenvolver sua mentalidade para você tratar o cliente como um rei, por quê? Porque o cliente é multiplicador de clientes. Quando você trata o cliente como um rei, literalmente, ele se torna um multiplicador de cliente. Quando você faz uma diferenciação para o cliente, se torna memorável. Você foca nos 2%, tratando o cliente como rei, multiplicador de clientes. O multiplicador de clientes, ele faz recorrência, ele faz fidelizar clientes, logo faz você ter uma boa carteira de cliente. Novamente, boa carteira de cliente não significa simplesmente você ter muitos clientes. O que é algo bom? O que é um cliente bom? É o cliente que te valoriza, é o cliente que reconhece o seu serviço, é o cliente que indica o seu serviço. Então, quando a gente pensa assim, olha, hoje eu tenho 2 clientes. Anota isso aí, hein? Hoje eu tenho 2 clientes. Eu vou chegar para esse cliente aqui e vou mandar uma mensagem para ele. O que você vai mandar para ele? Olá, fulano, tudo bem? Aqui é um engenheiro tal. Estou te mandando essa mensagem porque eu gostaria de fazer um pedido. Se possível, se você gostou do nosso serviço ou se você gosta do nosso serviço e você puder recomendar ele, né, para sua rede de contatos, se você conhece alguma empresa, né, algum cliente que você também atenda e que eventualmente precisa do meu serviço, eu te garanto o seguinte, faça isso e perceba o retorno que você vai ter. Faça isso e perceba o retorno que você vai ter. Tá? Manda o seu portfólio para o cliente. Manda o que você faz para o cliente. Não tem como você
você, além de conseguir ter uma boa carteira de clientes, você tem grande chance de chegar até aqui. Ou passar disso aqui. Né? Isso aqui é o mínimo. R$ 8.500 por mês. Beleza? Bom, ainda na parte da diferenciação, tá? É você entregar, na verdade, se preocupar em como vai entregar a documentação técnica. Você precisa sim se preocupar em como você vai entregar, na formatação que você vai entregar, nas informações que tem nessa documentação, porque isso tudo aqui fortalece a diferenciação e fortalece o seu posicionamento. Então não é você pegar e entregar um documento sem foto, qualquer coisa, sem formatação, sem nada. Se preocupa, você está recebendo para fazer um serviço. Faça o serviço de tal forma com que você gostaria de estar recebendo um serviço. Troca o papel. Coloca você na posição de cliente e o cliente na sua posição. Você gostaria de receber o documento da forma que você está entregando? Faz essa autocrítica, porque isso aqui vai te ajudar a analisar tudo que você faz. Será que isso aqui que eu estou entregando para o cliente, se fosse ao contrário, eu gostaria de receber? Pô, estou pagando aqui R$1.000, estou pagando 1.500. Será que eu gostaria de receber qualquer coisa? Pode inverter o papel e você vai perceber a mudança de mindset que você vai ter, tá? Por fim, o nosso último pilar é a prospecção ativa de clientes. Prospecção ativa de clientes. Manda aí nos comentários se você tem alguma dúvida sobre diferenciação e se esse assunto ajudou a despertar talvez alguma coisa aí na sua cabeça. Manda aí. Esses dois pontos que eu falei de posicionamento e diferenciação, só de você aplicar isso aí, já ajuda você a ter uma boa carteira de clientes. Alan, fala a virada de chave para ser memorável. Quer saber a virada de chave? Expectativas. Quer saber a virada de chave? Exceda expectativa. Sempre foca em exceder as expectativas. Novamente, sempre foca em exceder expectativas. Você já comprou alguma coisa na internet, na Amazon, enfim. A Amazon, quando você compra alguma coisa, na maioria das vezes, tá lá um prazo de 15 dias. E a Amazon entrega em 4 dias. O que ela faz? Ela excede a expectativa e você cria uma visão dela. Pô, a Amazon é foda. A Amazon entregou antes. Você fica feliz porque você comprou algo. Você espera por aquilo. Só que você espera naquela data. Quando você entrega antes, você fica mega satisfeito, mega feliz. Então aqui, exceder a expectativa, você sim deve focar muito nisso aí para os seus clientes. Tá? E agora a prospecção ativa. Prospecção ativa ela deve ser feita todo dia / toda semana. Você não deve ficar 1, 2, 3 meses sem prospectar cliente. Todo mês, toda semana, todo dia, você deve estar buscando prospectar, tá, clientes. E para te ajudar nisso, tá, o importante aqui nessa prospecção é literalmente você criar metas de prospecção e fechamento de contrato. Por exemplo, deixa eu botar um exemplo aqui. Exemplo. Vamos lá. Eu quero prospectar 50 clientes na semana e fechar pelo menos
3 serviços no mês. Se você colocar isso aqui como meta, como objetivo, você precisa dar o sangue para conseguir isso de forma íntegra, tá? De forma íntegra. Então, quando falamos em prospectar 50 clientes, que eu já ensinei aqui na minha rede social, é a forma que eu ensino nos eventos. Fevereiro eu vou fazer um outro evento e você vai ter a chance de aprender a fazer isso aqui. Porém, se você faz uma prospecção ativa de 50 clientes, coloca como objetivo fechar 3 contratos, realizar 3 serviços de engenharia, dá o sangue para fazer isso aí, você sempre vai ter uma autocobrança de você mesmo, porque agora você tem metas, e você começa então a sempre trabalhar com a prospecção ativa. Todo dia, toda semana. Alan, mas eu não tenho experiência na área. Esquece isso. Você tem. Você estudou 5 anos. Você só nunca fez um serviço de engenharia. Mas isso não invalida você prospectar cliente e realizar seu primeiro serviço mesmo. Porque todo mundo tem o seu começo. Senão, todo mundo estaria na mesma situação hoje. E aí, como que você ganha confiança? Como que você ganha expertise? Faz um primeiro serviço, faz um segundo serviço, faz um terceiro serviço, faz um quarto serviço, e aí você vai ganhando confiança, vai entendendo como que funciona o mercado e por aí vai. Ok? Pessoal, então é isso. Essa live vai ficar disponível também por pouco tempo aqui no meu canal do YouTube, então eu recomendo que você assista. Hoje falamos sobre como ter uma boa carteira de clientes. Então eu passei basicamente pelos 3 pilares, que é posicionamento, diferenciação e prospecção ativa. Tem muito mais, só que esses 3 é o que tocou no meu coração em trazer para vocês aqui na live, que na minha opinião é muito importante você ter isso aqui em mente para você prosperar como engenheiro mecânico autônomo, ok? E agora eu vejo vocês na segunda-feira, às 20 horas, no meu canal do Instagram, falando sobre perguntas e respostas. Se você quer entrar ao vivo comigo no Instagram, assim como na segunda-feira a gente teve um convidado seguidor que entrou ao vivo para tirar sua dúvida ao vivo, a dúvida dele na segunda-feira foi sobre precificação, me manda uma mensagem no direct. Alan, assisti a aula de boa carteira de clientes e eu gostaria de ficar ao vivo com você no Instagram na segunda-feira. Aproveitem essas oportunidades. As oportunidades, elas passam. E o que faz você ser um profissional de sucesso ou não é se você aproveita a oportunidade ou não. Então, quem sabe isso aqui pode ser uma grande oportunidade em você ser proativo e aparecer ao vivo, se conectar. Às vezes, tem muitas empresas que me seguem, tá? Então me manda um direct, fala, Alan, quero aparecer com você ao vivo, e aí a gente vai entender lá e eu vou marcar com você, beleza? Uma ótima noite, um Feliz Natal para vocês, claro, já estou até de vermelho aqui, mas um Feliz Natal para vocês. Ano Novo ainda não, porque a gente vai se ver na semana do Ano Novo, então é isso aí. Uma ótima noite, um Feliz Natal e eu vejo vocês na segunda-feira, às 20 horas.